Aceitar as regras do jogo é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Bom, será? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Recentemente eu vi uma pessoa compartilhando essa frase em uma rede social e, curiosamente, quando eu fui olhar, esse post tinha milhares de compartilhamentos e aí eu quis trazer uma reflexão aqui para dividir com vocês. Bom, essa frase de que aceitar as regras do jogo talvez seja a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida, eu acho sim que ela contém algo que pode ser extraído de mais filosófico e de uma certa referência que a gente possa sim extrair bons frutos e colocar em prática na nossa vida, mas eu acho que as coisas não são tão simples assim, né? Para quem já me acompanha há um tempo nesse canal, sabe que eu sempre trago essa ideia de que as coisas elas são mais complexas do que necessariamente elas parecem, justamente para que a gente tenha essa ideia de exercitar o pensamento crítico para a gente não reproduzir, né, sempre posições muito extremas ou muito radicais a respeito de coisas da vida, né? Justamente para que a gente evite arrependimento lá na frente, né? É por isso que eu sempre trago a ideia de que o equilíbrio, o exercício do pensamento crítico, e isso que vocês estão fazendo aqui nesse momento, por exemplo, né, que é ouvindo uma reflexão que destrincha melhor alguma frase, é justamente para que a gente consiga ter um pouco mais de clareza e uma opinião mais sensata em relação àquelas informações que chegam para nós, né? Ainda mais hoje, né, com o aumento da internet, das redes sociais, a gente são constantemente disparados, né, informações, frases, posts, ensinamentos, né? E a gente precisa talvez ter um pouquinho de pensamento crítico, né, para a gente conseguir extrair aquilo que é realmente benéfico de tudo isso. E nessa frase não é diferente, né? Quando eu fui ler os comentários a respeito das pessoas concordando e com um certo viés emocional muito forte com essa frase, eu percebi que grande parte desses comentários, né, e dessa validação que aconteceu a respeito dessa frase, ela era uma validação que tinha a ver com muitos episódios traumáticos na vida das pessoas quando elas tentaram mudar as regras do jogo, né? Quando essa ideia de aceitar as regras do jogo ela vem à tona, isso pode ser traduzido ou pode ser utilizado em vários cenários da nossa vida, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no cenário mais macro, né, vamos supor assim, mais aberto, que é a política, por exemplo, né, as relações políticas, sociais, governamentais, né, a gente percebe muitas vezes que existe um certo sentimento de que algo não está certo e que a gente precisaria de pessoas que estivessem realmente dispostas a lutar contra aquilo, né? O grande problema é que muitas dessas pessoas que tentam bater de frente com o sistema, por exemplo, né, elas acabam muitas vezes voltando depois e dizendo que é impossível e que é melhor então aceitar as regras do jogo, porque tentar mudá-las é basicamente inútil, né? E claro que isso é uma forma de ver as coisas, né? Eu já trouxe em alguns outros vídeos sobre a ideia de manter viva a faísca da esperança, e eu acho que é realmente importante nesse sentido. Mas existe algo que vai além dessas relações mais macro, né? Que é o que a gente pode usar de forma micro, por exemplo, nas nossas relações interpessoais, né? E a gente entender que muitas vezes aceitar as regras do jogo não é de nenhuma forma se apropriar delas e nem sequer se beneficiar das regras que a gente discorda, né? Em outros vídeos também eu já trouxe essa ideia de que quando a gente está diante de algo que a gente não concorda, né, a gente sempre tem basicamente 3 opções, né? Que é a gente se corromper, a gente se omitir ou a gente ir para a batalha, né, para a gente confrontar aquilo que a gente não concorda. O grande problema é que, nesse sentido, quando a gente está pegando regras de um certo jogo que elas muitas vezes não podem ser mudadas, né, como, por exemplo, as regras da natureza, as nossas heranças primitivas e algumas configurações sociais também, aí nesse sentido, o que é talvez mais aconselhado pelas pessoas de bom senso seja que a gente consiga fazer o nosso melhor apesar das regras, né? A ideia é que a gente não se aproveite daquilo que a gente não concorda, de que aquilo que a gente não considera como sendo ético, moral e benéfico para a nossa existência e para as outras pessoas, mas ao mesmo tempo que a gente não viva constantemente em um conflito e uma batalha que muitas vezes pode ser de fato em vão, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, algumas batalhas, alguns conflitos, que eles são conflitos
que contém uma carga emocional muito grande, né, a gente geralmente vai associar esses conflitos, essas batalhas, com uma visão mais infantilizada, né? Não necessariamente quer dizer que isso vai ser feito por pessoas infantis, né? Mas que muitas vezes essa atitude ela é uma atitude que é lida como sendo uma atitude infantilizada, né? E aí uma das referências que as pessoas gostam de utilizar e muitas vezes num contexto mais radical, né? Mais extremista, é justamente de que um dos maiores sinais de que você está se tornando um adulto ou que você já se tornou um adulto de verdade é você aceitar as regras do jogo, justamente porque você estaria aceitando aquelas coisas que você se recusa a concordar com elas, né? E nesse sentido eu acho que sim tem um pouco de verdade nisso, né? Não da forma como é vendido muitas vezes, né, por gurus, por coaches que usam toda essa raiva, toda essa indignação, né, como uma forma de atrair, né? Faz parte do game, do marketing, né? Mas eu acho que trazer isso numa forma de reflexão mais pacífica, mais sensata, mais pé no chão, acho que pode ser muito interessante para nós, né? Justamente para que a gente saiba justamente quais conflitos a gente quer necessariamente lutar, né? E quais aqueles que a gente talvez seja mais interessante realmente se omitir para preservar a nossa qualidade de vida, nossa saúde mental, nossa paz e entender que muitas vezes esse aceitar as regras do jogo não é ser conivente a elas, né? Não é dizer, não é bater um carimbo dizendo que você concorda com aquilo que está sendo feito, né? Mas é você reconhecer que muitas vezes o desgaste por um conflito, um desgaste por uma batalha, né, talvez seja mais prejudicial do que necessariamente se omitir e tentar fazer o melhor apesar de tudo aquilo que a gente discorda, né? Porque quando a gente vai observar isso de forma mais pragmática nas pessoas e na sociedade como um todo, né, a gente vê muitos casos de realmente pessoas que veem algo que não concordam e falam que vão dedicar a sua vida realmente para combater aquilo, né? Só que muitas vezes tudo isso que é mostrado para nós é só a primeira camada de um problema. E aí quando a gente vai realmente adentrar e vai observando camadas mais profundas e a gente vai descendo, né, no que a gente chama de ponta de funil, a gente vai observando que existem inúmeras variáveis e que muitas vezes o problema ele é muito mais complexo e ele é muito maior do que aquilo que chega para nós na forma da primeira camada, né? E aí a gente vai se deparando cada vez mais com certas decepções, com certos entendimentos também de que muitas vezes as coisas se apresentam para nós, né, de uma forma que ela é proposital, né? Então quando você vê, por exemplo, discursos de certas pessoas da política ou pessoas que estão defendendo certas narrativas, por exemplo, e a gente não consegue concordar com aquilo, dá até uma certa indignação, né? A gente vê esses tipos de discursos sendo vendidos, mas a gente nem sequer entende o que está por trás, né? O que está no backstage, o que está por trás das cortinas e o porquê que isso está acontecendo, né? Então, essa ideia de aceitar as regras do jogo para ter um pouco mais de qualidade de vida e de paz e talvez de saúde mental, eu acho sim que tem um fundo de verdade, mas eu acho que precisa ser utilizado com bastante cautela, né? E como eu sempre falo, né, eu acho que o equilíbrio, a sensatez, o pensamento crítico e a maturidade intelectual realmente para saber discernir essas coisas e para saber utilizar, então, as ferramentas da melhor forma possível, né? Porque as ferramentas elas estão aí para serem utilizadas e o que vai realmente dizer o sucesso de alguma operação é saber escolher as ferramentas certas no momento certo, né, para o objetivo certo. E na nossa vida não é diferente, né? Então, quando você estiver diante de alguma coisa que você não concorda, mas que você se sente muitas vezes desgastado e lutando alguma batalha em vão, lembre-se de que talvez realmente aceitar algumas coisas seja uma forma de tranquilidade, mas que você não precisa necessariamente violar sua consciência para poder se sentir conivente com essas coisas que você discorda, né? É simplesmente uma omissão e fazer, dentro do que está no seu controle, aquilo que você acredita ser o certo, apesar de tudo aquilo que você considera como sendo errado. Tá bom? Bom, muito obrigado mais uma vez, você que ficou até o final do vídeo. Esse é um vídeo que ele já é um pouco mais... uma reflexão um pouco mais profunda, né? Já tem um assunto um pouco mais amplo, né? Então, se você ficou até o final do vídeo, eu te agradeço bastante, né?
Toda a minha gratidão. Peço que se você estiver gostando do canal ou gostou desse vídeo, que por favor se inscreva. Isso me ajuda demais. Compartilha, deixa o like e comente também se você concorda, se você discorda. Como você sabe, esse canal é sobre reflexão, pensamento e nenhuma certeza. Então, deixa aí sua opinião, concordando, discordando. Para mim é extremamente interessante. No mais é isso. Toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.